Olá, meus irmãos, que a bênção, a graça, a paz de Deus te encontre, te alcance aí, onde você estiver. Quero compartilhar uma reflexão, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que nós temos vivido dias, nós temos ouvido falar muito a respeito de um novo normal. Assisti várias reportagens, li artigos em que muitas pessoas, especialistas, têm falado a respeito de um novo normal que nós estamos vivendo e que vamos viver logo após esse período todo que nós estamos atravessando. Os especialistas em economia dizem que haverá um novo normal no cenário econômico. Aqueles que são especialistas na educação dizem que na área da educação se instala um novo normal. Aqueles que são especialistas na área da saúde dizem também que é a mesma coisa, é esperado um novo normal. E assim em cada esfera, em cada área, nos relacionamentos, na liderança, em cada área da sociedade. E muitos dizem então que se você não se adaptar a esse novo normal, você vai ficar para trás, é preciso se reinventar para que você possa de alguma maneira sobreviver nesse novo normal que se instala a partir de agora. Mas é verdade, irmãos, que eu percebo que, na verdade, falarmos de normalidade parece para mim uma pretensão, porque nós não temos qualquer poder e controle, nunca tivemos para estabelecer qualquer normal em nossa vida. Na verdade, os tempos, desde que o mundo é mundo, os tempos mudam e nós nunca tivemos o controle, nós nunca tivemos o poder de estabelecer qualquer normal nas nossas vidas. O normal sempre esteve nas mãos de Deus e não é diferente dessa vez. O normal sempre foi controlado por Deus e continuará sendo dirigido e controlado por Deus. Mas ao dizer isso, eu me lembro e eu sei também que é verdade, que muitas pessoas, as suas vidas não são mais as mesmas e possivelmente nos próximos dias não serão mais as mesmas por causa desse inesperado e tudo isso que nós temos passado nesses dias. Eu sei que há pais, que há mães, há filhos, há netos que se deparam com o novo normal da perda de um ente querido, de um familiar. Eu sei que há familiares que sofrem e dói o coração porque no próximo mês ou no próximo ano, quando se reunirem novamente numa festa de ano novo ou numa festa de aniversário, ou seja, qualquer encontro que tiverem como família, alguém próximo não estará mais presente. É um novo normal. Eu sei que é um novo normal para muitas pessoas cujo emprego já não é mais garantido. Eu sei que é um novo normal para a dona de casa, que porque um dono de loja onde ela trabalhava teve que fechar a loja por muito tempo por causa do inesperado, ela precisou ser demitida, um pai de família que precisou ser demitido, já não é mais já não é mais algo comum porque ele perdeu a sua fonte de renda. É um novo normal para essas pessoas. É um novo normal para tantas pessoas que tiveram que cortar radicalmente o seu estilo de vida e tantas coisas que eles tinham, porque a situação mudou, a situação não é mais a mesma. É verdade, então, que existe para muitas pessoas, uma nova situação e um novo normal instalado. Isso é apenas mencionar alguns aspectos que nós podemos mencionar, existem vários outros. Apenas alguns aspectos. E diante disso, diante dessa realidade, então eu quero compartilhar com você um tema, porque diante desse novo normal, diante dessa nova situação, diante desse novo cenário, há pessoas buscando então forças para recomeçar. Como recomeçar, como levantar-se, como voltar, como então respirar de novo e voltar a recomeçar, a refazer, a reconstruir. Fundamentos para recomeçar. É sobre isso que eu quero conversar, eu quero compartilhar com você hoje. Fundamentos para recomeçar.
A minha tese, aquilo que eu quero argumentar e compartilhar com você ao longo dessa mensagem, desse sermão, é que a motivação correta é o fundamento mais importante que você precisa para recomeçar. Vou repetir. A motivação correta, no lugar correto, com as fontes corretas, é o fundamento mais importante que você precisa para recomeçar. O texto que eu leio é o texto de Josué, capítulo 8, o versículo 1 e o 2. Josué, capítulo 8, o versículo 1 e o 2. A minha versão é a NVT, leio as seguintes palavras. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai. Pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Qual é o contexto desse texto que nós lemos? Depois de tantos anos, sob a liderança de Moisés, depois que o povo sai do deserto, agora o povo está diante de um novo cenário. Poderíamos chamar isso de um novo normal, porque Moisés morreu, a primeira geração morreu, aquilo que eles estavam acostumados, a liderança que eles estavam acostumados, as pessoas, seus pais, seus avós, morreram no deserto. Por quê? Porque eles chegaram na fronteira da terra prometida, estavam perto de alcançar, de conquistar a terra prometida, mas por causa da incredulidade do coração, eles recuaram, eles negaram, eles simplesmente viraram as costas e não tomaram posse da promessa que Deus estava dando. E por causa disso, como resultado direto disso, eles tiveram que ficar 40 anos perambulando pelo deserto, uma vida completamente sem significado. Tanto é que nós não temos muitas menções sobre esses 40 anos, são anos que simplesmente passaram, eles ficaram vagando no deserto por causa da incredulidade. Mas agora é um novo tempo, é um novo momento. Se passaram os 40 anos, Moisés morreu, mas Deus levantou um novo líder e é uma nova geração, a segunda geração, agora tem uma nova oportunidade de recomeçar aquele empreendimento da conquista de Canaã. Agora sobre a liderança de Josué, o homem que Deus levantou, a geração mais nova está pronta para poder conquistar a terra de Canaã. E então o livro de Josué é esse livro de recomeço, esse livro de uma nova empreitada, esse livro de uma nova oportunidade, uma nova postura, de uma nova mentalidade para conquistar aquilo que Deus já havia prometido. E então eles atravessam o Jordão, e então eles conquistam Jericó pelo poder de Deus, pela mão de Deus, e então eles vão conquistar Ai, que é uma outra cidade, e então eles sofrem uma derrota terrível. Eles estavam empolgados, estavam animados, agora finalmente nós vamos conseguir conquistar. E eles têm uma vitória surpreendente, avassaladora, incrível, a mão de Deus sobre eles. Mas de repente na segunda tentativa eles têm uma derrota que os frustra. Eles perdem. Mas então eles descobrem, eles perderam porque uma pessoa do grupo, uma pessoa do povo chamado Acã, um sujeito chamado Acã, fez o que Deus havia proibido que eles fizessem. Ele ficou com parte do despojo, sendo que Deus havia proibido estritamente para que ninguém tomasse qualquer coisa para si. Mas Acã quis se beneficiar por causa da cobiça, tomou parte dos despojos para si e por causa disso resultou na derrota de toda a nação. Então Deus expõe o pecado, então Acã é punido, o pecado então é expiado, mas agora Josué está desanimado, o povo está triste, o povo está abatido e frustrado e com medo, porque quem garante que nós não vamos perder de novo? Eles estão desanimados por causa da derrota, eles acham que agora essa será a sua situação, será o seu estigma de que eles vão sempre perder. Então Deus chama Josué para uma conversa.
Deus chama Josué para uma conversa, e nessa conversa de Deus, Deus dá a Josué então os fundamentos para recomeçar, os fundamentos que Josué precisa para poder liderar esse povo diante de uma nova conquista, para conquistarem a cidade de Ai e as outras cidades que virão depois. E o primeiro fundamento que Deus dá para Josué, então, que esse texto nos ensina, é motivação. Motivação. E eu sei que quando a gente fala de motivação, para muitos cristãos, essa é uma palavra que a gente olha com uma certa desconfiança, né? De motivação. Parece, a gente está falando sobre aquele tipo de palestra motivacional. Eu mesmo, por muito tempo, sempre fui desconfiado com essa expressão. Falar de motivação, sempre me remeteu a uma palestra cheia de frases de efeito, frases prontas, e sempre pareceu sinônimo de algo raso, algo de um conteúdo, né, fraco, algo de um conteúdo pobre. Mas o que eu tenho descoberto nos últimos anos é que, na verdade, a Bíblia é cheia de frases, de discursos motivacionais. Mas o grande ponto, e aqui que eu queria que você prestasse muita atenção, é que a grande questão é que de onde vem a fonte, de onde vem o fundamento dessa motivação. O que faz a diferença é no que está baseado essa motivação. Essa motivação é do tipo, vai lá porque você consegue, você é forte, você é um cara incrível, você é um cara poderoso, ou existe uma outra fonte de motivação? Se a motivação é meramente, não, vai lá, vai dar tudo certo, você consegue e tal, é uma motivação meramente de autoajuda, isso não traz qualquer peso, mas existe um outro tipo de motivação que é densa, é uma motivação pesada, uma motivação sólida, é uma motivação que tem um fundamento firme e eterno. É esse tipo de motivação que Deus vai dar para Josué nesse texto que nós estamos lendo. E olha só, a primeira expressão que eu gostaria de chamar a sua atenção, eu quero destacar uma frase. Essa frase depende todo o nosso sermão e depende todo esse capítulo, toda essa narrativa desse texto. O primeiro versículo, na parte B, Deus fala o seguinte para Josué: pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei. Há várias versões, mas a ideia é a mesma. Pois eu lhe entreguei. Essa frase, especificamente esse verbo, é fundamental para a gente poder compreender tudo isso que nós vamos dizer. A frase, essa expressão, eu lhe entreguei, está no modo indicativo, isso é, não está ordenando nada, não é imperativo, Deus não está mandando Josué fazer nada nessa expressão específica, a frase está apenas indicando algo que Deus fez, está apontando para algo que Deus fez, isso é, Deus lhes entregou, a frase está indicando algo, uma ação feita por Deus, e a frase está no tempo passado, não é que Deus vai entregar, não, Deus entregou. Então toda a motivação, tudo que Deus está falando para Josué, que virá a seguir, o que veio antes, está baseado nessa expressão, eu lhe entreguei. E o que essa expressão significa? O que isso, essa palavra, esse verbo traz, o que isso é tão importante? Significa pelo menos 3 elementos que são o fundamento para a motivação de Josué. Deus está motivando Josué. Josué, não tenha medo. Josué, avance, mas com base no quê? Na autoajuda, porque você é forte, porque você é bom. Não. Deus está dizendo isso com base em 3 elementos, em 3 pilares, em 3 fundamentos específicos. Primeiro, o que eu lhes entreguei significa? Eu lhes entreguei aponta para a soberania de Deus.
Deus está dizendo, eu lhes entreguei. Se eu lhes entreguei, significa que eu sou poderoso, detenho o poder e tenho capacidade de entregar o que eu quiser, quem eu quiser, da maneira que eu quiser, onde eu quiser, quando eu quiser. Ninguém pode competir com a forte mão de Deus. Ninguém pode desafiar. Quem seria o tolo de desafiar a Deus por uma queda de braço? Agindo Deus, quem pode impedi-lo? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus determinou entregar algo, isso é infalível, vai acontecer. Aponta para a soberania de Deus. Eu lhes entreguei soberanamente no meu plano, no meu propósito. Eu decidi entregar. Josué, a primeira motivação, o primeiro fundamento que você precisa para se motivar é que eu sou soberano. Conte com a minha soberania. Mas o segundo elemento para a motivação de Josué, e o que essa frase, essa expressão significa, eu lhes entreguei, aponta para a graça de Deus. Deus não é apenas soberano, mas voluntariamente Ele quis entregar, é a sua graça. Ele não quis reter, mas Ele quis dar para o seu povo uma promessa e cumprir com essa promessa de livre graça. É uma graça pura, sem mistura e completamente voluntária da parte de Deus. Deus não é coagido a dar nada a ninguém. Deus não é pressionado a dar nada a ninguém. Ele faz o que Ele faz por pura graça, por pura bondade. Segundo elemento para a sua motivação, Josué, é a minha graça. Eu entreguei porque eu sou soberano, eu entreguei porque eu sou gracioso para com vocês. Mas o terceiro elemento para a motivação de Josué e do povo é a justiça de Deus. A expressão eu lhes entreguei aponta ainda para um terceiro elemento, que é a justiça de Deus. Por que que Deus entrega Ai, seu rei e o seu povo? Quem nascido em Ai poderia ser chamado, sei lá, de aiano, ou acho que aiense fica mais bonito, né, gente? Aiense. Por que que Deus resolve entregar os aienses para o povo de Israel? Por uma razão, porque esse povo era um povo perverso. Esse povo era um povo extremamente pecador. Esse povo era um povo idólatra a ponto de sacrificarem seus próprios filhos a seus deuses. E a Bíblia diz que o pecado deles foi subindo, o pecado dos cananeus foi subindo, atingiu medida tal que se tornou insuportável para Deus. Por isso, Deus está entregando-os como símbolo da sua justiça, porque a sua maldade atingiu o limite da tolerância de Deus. Então, os entregar é prova também da justiça de Deus, como punição para os seus pecados. Então, Deus dá 3 elementos, 3 fundamentos para a motivação de Josué: soberania de Deus, a graça de Deus e a justiça de Deus. Deus está dizendo para Josué, para você encarar esse desafio que você tem diante de você, esse novo desafio, você precisa de 3 elementos para te motivarem, Josué. Você precisa saber que eu sou soberano e você pode contar com a minha soberania. Você precisa saber que a minha graça está com você, está disponível para você. Você precisa saber que a minha justiça é infalível para com você. E você me pergunta, ok, Isaac, tá bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Por que que isso é relevante para mim? Como isso se aplica à minha vida hoje, dia 7 de junho de 2020? Como isso se aplica à minha vida? É que se aplica, Deus deixou registrado esse texto aqui, não apenas para Josué e para aquela geração, mas para todas as outras gerações de cristãos que viriam. O que eu e você precisamos para a nossa motivação diária, para qualquer recomeço em nossa vida, é saber que nós contamos com uma mão soberana de Deus que governa o universo. Não apenas isso, Deus não apenas governa o universo, mas esse Deus está a nosso favor e nós podemos contar com a sua graça. Ela abunda, ela é superabundante, está disponível para nós, mas não apenas
apenas isso, algo maior do que tudo isso, é que nós podemos contar com a justiça de Deus. Como assim podemos contar com a justiça de Deus? Se a justiça de Deus fez o povo de Ai ser castigado, ser punido, nós não deveríamos ter medo e temer a justiça de Deus? Não, não, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, de que o Evangelho revela a justiça de Deus. Como assim? A justiça de Deus, para todos aqueles que creem, foi Jesus Cristo ter morrido na cruz, tomando os seus e os meus pecados sobre os seus ombros. Ele tomou sobre si, então ele foi castigado e punido por Deus, e a sua justiça, a sua vida perfeita, de plena e perfeita obediência, foi lançada na nossa conta. Se você crê em Jesus, os seus pecados, toda a sua injustiça, toda a sua maldade foi lançada sobre Jesus, e a perfeição de Jesus foi inteiramente lançada sobre você, e agora aos olhos de Deus você é justo. Você é justo aos olhos de Deus. Nós precisamos disso para nossa motivação todos os dias. Você precisa tomar uma dose diária disso na sua vida para se levantar, para se motivar. Você a cada manhã precisa se alimentar dessas verdades, da soberania de Deus, da graça de Deus, da justiça de Deus em Cristo. Você é o que Deus diz que você é. Deus olha para você e diz: você é meu filho amado, você é justo aos meus olhos. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o que as pessoas dizem sobre você. Aos meus olhos eu vejo o Cristo em você, e você é justo, e por isso eu estou com você, por isso eu caminho com você, por isso você pode recomeçar. Soberania de Deus, graça e a justiça de Cristo sobre nós. Essa é a razão da nossa motivação. Mas agora que Deus deu a motivação correta para Josué, veio um segundo elemento importante para recomeçar. O segundo fundamento para recomeçar é postura. Tem a ver com a postura. Como resultado da motivação anterior, como resultado do indicativo, veja, a primeira frase, essa frase que nós analisamos, Deus está dizendo aquilo que Ele fez, não é o que Josué tem que fazer, não é o que o povo tem que fazer, é o que Deus fez. Eu fiz isso, agora, baseado no que eu fiz, porque eu entreguei, por causa da minha soberania, por causa da minha graça, por causa da minha justiça, qual é a resposta de vocês? Como vocês respondem a isso? Como vocês vivem? Como vocês expressam? Como vocês, qual é a postura que vocês devem adotar diante dessa minha motivação, diante dessa graça e soberania? A postura esperada agora é o que Deus diz para Josué. São duas posturas. A primeira é: não temas. É o verso primeiro que nós lemos. O Senhor disse a Josué: não tenha medo e não desanime. Por causa disso, por causa dessa motivação, por causa desses fundamentos, como você vive, Josué, como você encara os desafios, não tema. Agora é o imperativo. Não tema, Josué, não tenha medo, não se acovarde, não desanime, se levante, porque você tem ao seu dispor a minha soberania, a minha graça, a justiça de Cristo sobre você. Não tenha medo. Você já deve ter ouvido diversas vezes que a palavra não temas na Bíblia aparece inúmeras vezes. Pelo menos 365 vezes nós temos essa palavra na Bíblia. E eu penso que essa palavra aparece tantas vezes na Bíblia porque um dos perigos que nós temos é nos tornarmos medrosos. E você tem ouvido várias pregações sobre isso, sobre medo, sobre não ter medo, sobre não ter medo. Mas por que isso é tão importante? Por que isso é tão fundamental? Porque o medo é o sintoma de algo muito mais sério. O medo é o sintoma de algo muito mais grave. O medo, viver dominado pelo medo e paralisado pelo medo, é o sintoma de que o que está controlando a minha vida
não é a fé na soberania, na graça e na justiça de Cristo, mas o que está controlando a minha vida é eu pensar que eu vou vencer, que eu vou ser aprovado por Deus por minhas próprias forças. O que gera uma vida controlada pelo medo é uma pessoa que está tentando ser salva pelas suas próprias obras. Pessoas dominadas pelo medo são pessoas então que estão tentando adquirir a salvação por obras, estão tentando auto-redimir-se, auto-salvar-se diante de Deus. Por isso que o medo é tão sério. Se você se lembra do relato do Gênesis, a narrativa do Gênesis 3, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, qual é a primeira reação, qual é o primeiro sintoma que aparece? Eles se escondem de Deus, por quê? Porque tiveram medo. Agora eles não estão mais olhando para Deus, para buscarem nele a sua aprovação, para fazerem de Deus a sua aprovação, mas eles estão olhando para si mesmo. O texto diz que eu percebi que estava nu e tive medo. Estão olhando demais para si mesmos, estão com medo da sua própria nudez. O medo é isso. O medo representa essa vida voltada para si, olhando demais para a sua própria nudez, para as suas próprias incapacidades. Deus está dizendo para Josué, quando diz não tema, Josué, não olhe para as suas debilidades, não olhe para as suas incapacidades, não olhe para aquilo que você tem de menos e você é incapaz, não olhe para isso, Josué, olhe para mim, Josué. E Deus está falando para você hoje, você que está me ouvindo e me assistindo, olhe para mim. Deus está dizendo, não olhe para você mesmo, não olhe para suas debilidades, não olhe para o seu cenário atual, não olhe simplesmente para os destroços ao seu redor, olhe para mim, Deus está dizendo. Olhe para mim, olhe para mim. Mas a segunda postura, se a primeira postura é não tema, a segunda postura é avance, avance. Verso 1 ainda, na parte B do texto, diz, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai. Avance, 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 avance. A soberania de Deus atua de duas formas. Uma maneira de Deus atuar é uma maneira direta, quando ele não usa nem qualquer meios, Deus atua de maneira extraordinária, intervindo sobre situações como milagres, por exemplo, na Bíblia Deus simplesmente faz algo incrível, algo poderoso sem qualquer interferência humana. Isso nós chamamos de uma soberania direta, uma maneira direta de Deus agir. Mas a outra maneira da soberania de Deus agir, que é de uma maneira indireta, usando agentes humanos, ou usando a natureza, ou usando outras coisas, como por exemplo, nós temos Deus realizando situações por meio de pessoas, como por exemplo, Deus queria salvar a geração na época de Noé, ele pede para que Noé construa uma arca. Deus salva Noé e sua família de maneira soberana, mas ele usa Noé para construir uma arca. Essa é a soberania de Deus agindo, mas por meio de agentes humanos, usando agentes humanos para estabelecer a sua vontade. E por que é importante dizer isso? Porque às vezes nós nos limitamos a pensar na soberania de Deus apenas do primeiro modo, pensamos na soberania de Deus apenas como uma intervenção direta de Deus, milagrosa, extraordinária, não nos atentamos para a segunda maneira da soberania de Deus agir às vezes. E esse texto me chama muita atenção, porque Deus fala para Josué, Josué, pegue todos os seus homens de guerra e avance. Avance por quê? Porque eu lhes entreguei, Josué. Você não vai avançar para que eu entregue. Você não vai avançar para ver no que vai dar, talvez. Não, você vai avançar porque você tem a garantia de que eu entreguei. O jogo já está ganho, Josué. É só entrar em campo e jogar, mas o jogo já foi comprado, já está ganho, Josué. É isso que Deus está dizendo. Avance, 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 avance. Muitas vezes eu noto que os crentes parecem ter uma ideia da soberania de Deus que simplesmente
Se é algo da vontade de Deus, você vai estar andando na esquina, você vai virar a esquina, aquilo vai cair no seu colo e pronto, aconteceu. E você vai estar, sei lá, fazendo qualquer coisa e do nada aquilo vai acontecer realmente. Muitas vezes Deus age assim, mas muitas vezes Deus não age assim. Muitas vezes Deus age por meio do nosso andar, do nosso trabalho, do nosso esforço e do suor. E o que Deus está dizendo para Josué é a minha soberania que vai agir, mas não em detrimento do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor. Sou eu agindo, Josué, eu lhe entreguei, mas você pega os homens, vai à guerra e avance. Avance, avance, avance. Avance, Josué, avance. Isso me lembra, um tempo atrás, na minha adolescência, eu queria muito ir numa conferência, num evento de música, né, que teria lá em BH. Então, reuniria muitos ministros de louvores famosos. Eu lembro que, na época, os grandes cantores, ministros de louvores que eu gostava, que eu acompanhava, se reuniam naquele encontro. Era o Adorando, né, organizado pelo pessoal da Asas da Adoração, se eu não me engano. Então, naquele encontro tinha Ademar, né, Ademar de Campos, Azaf Borba, Fernandinho, Nívia Soares, todos esses grandes cantores do meio gospel conhecidos. Eu queria muito ir. Só que eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, né, quase interior, ali em Vargem Grande Paulista. E custaria pelo menos R$1.000 para ir para lá. Essa viagem, a hospedagem, a alimentação, e eu não tinha esse dinheiro. Adolescente, não trabalhava, era um pé rapado, né, dependia do meu pai. Né. Eu cheguei para o meu pai, todo animado, pai, tem algo incrível, vou te dar uma oportunidade maravilhosa, né? Na época eu falei assim, mas eu estava pensando, né, comigo, vou te dar uma oportunidade maravilhosa de você me abençoar, sabe assim? Então, vai ter um evento maravilhoso, e, né, sobre ministros, fiz todo um discurso, sabe aquela preparação e a pessoa está esperando, toca logo, onde você quer chegar com tudo isso? Faz aquele cenário, prepara o ambiente. Né, pai, ó, vai ser muito legal e é uma bênção, né, assim, vamos ser ministrados, assim, de maneira impactante, é um evento que, nossa, eu vou poder voltar e abençoar aqui a igreja, a equipe de louvor e trazer, né, o treinamento e tudo mais, e meu pai, sim, e aí, né, onde você quer chegar, quanto isso vai custar? Pai, então, na verdade é barato, pai, é barato, e alguns anos atrás, irmãos, R$1.000 hoje não é pouco dinheiro, mas naquele tempo não era pouco mesmo. Falei, pai, vai custar assim, né, R$1.000. Meu pai, R$1.000? Olha, filho, penso que eu não tenho condições de te dar esses R$1.000. Eu não posso, não dá, não tem como. E eu fiquei frustrado com o não do meu pai. Fiquei triste, falei, poxa vida, meu pai, né, estou dando a oportunidade dele ser abençoado, investir no reino, olha aí, ó. Beleza, fiquei triste. E aí, mas veio uma ideia incrível, maravilhosa. Falei, vou orar sobre isso, né? Orar, a gente não perde nada, né? Nada vai mudar mesmo, orar, o que eu tenho a perder? Comecei a orar, comecei uma campanha de oração sozinho. Meu quarto, minha adolescência. Contei para minha mãe, quer participar da minha campanha de oração aqui, né? Vamos fazer uns dias de oração para eu conseguir R$1.000 para ir para Minas participar. Minha mãe, tá bom, filho, vamos participar. A gente orava todo dia à tarde e tal. E um belo dia, enquanto eu orava, meu quarto se iluminou assim, irmão, se iluminou. Um anjo apareceu, uma glória impressionante apareceu, eu ouvi uma voz do além. Por que você não se levanta e vai entregar um currículo? Uau! 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 Que experiência sobrenatural! Gente, veio a ideia, por que você não orando aí, por mais que você, é legal você ser espiritual, sabe? Que bênção, Deus está muito feliz com você, está de parabéns. Por que você não levanta agora e vai entregar o currículo? Porque o teu emprego não vai chegar até aqui no teu quarto. A pessoa não vai vir bater aqui no seu quarto te oferecer. Pode acontecer, mas acho que o seu nível de fé ainda, né, não chegou nesse ponto. Falei, uau, que ideia incrível. Eu saí, primeiro dia que eu fui entregar o currículo, eu entreguei em uma ou duas lojas. No mesmo dia me chamaram e eu comecei a trabalhar. Falei, cara, esse negócio funciona mesmo. Quando a gente se levanta da oração e toma uma ação, funciona mesmo, dá certo. Eu estou contando isso para dizer que a soberania de Deus, ela não nos isenta do esforço, do trabalho, do engajamento.
E parece que por causa dos muitos exageros que nós temos visto, por exemplo, por causa dos males, dos exageros do pessoal da teologia do triunfalismo, do pessoal da teologia da prosperidade, nós acabamos que jogando fora, nós pecamos por excesso e jogamos fora a água e a criança junto. Nós jogamos a água suja e a criança junto. Por exemplo, por causa do excesso do pessoal da teologia triunfalista, que nós vamos avançar, nós vamos conquistar, e é tudo nosso, e vamos lá, e vai dar tudo certo, e né, nós vamos vencer, e é vitória daqui, vitória de lá, vitória daquilo outro. E a gente meio que, sabe assim, acaba não querendo se aproximar disso, de falar dessas coisas, para não ser identificado com esse tipo de gente. Mas a verdade é que o povo de Deus, por causa disso, então, perdeu, parece que, principalmente para nós somos, né, reformados e tudo mais, perdemos esse espírito, esse chamado, que o povo de Deus é chamado a avançar. O povo de Deus é chamado a progredir, o povo de Deus é chamado sim, a partir para cima, o povo de Deus é chamado sim, a não simplesmente ficar jogando na defesa, na retranca, mas nós somos chamados a jogar no ataque. Esse é o chamado para o povo de Deus, não um espírito conformista, de não, né, assim, vamos ficar por aqui mesmo, passividade, ou que só avança quando o calo aperta, sabe assim, esse tipo de pessoa que se o calo não apertar, tá aqui, vai manter isso, só muda, só age, só é proativo quando o calo aperta. Essa não é a característica do povo de Deus. O povo de Deus é chamado a jogar no ataque. Você se lembra quando Deus criou Adão e Eva? A primeira ordem que Deus dá para eles é: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Avancem, vão para frente, não joguem na retranca, ataque, porque eu sou o dono de tudo, é meu, então é de vocês, tomem posse, se apropriem. Lembra quando Jesus ressuscita, o que ele diz aos seus discípulos? Ele diz: toda autoridade me foi dada, toda autoridade do céu e na terra me foi dado, por isso ide, por isso vão. Não seja retranqueiro, meu irmão, não seja retranqueiro. Deus nessa manhã, nessa noite, o momento que você assistir isso, está falando com você: avance. Você tem o poder de Deus, você tem a soberania de Deus, você tem a graça de Deus, você é justificado. Do que mais você precisa? Vai ficar sendo freado pela voz do diabo? Vai ficar sendo freado pelo seu passado até quando? Avance em nome de Jesus, avance, para a glória de Deus, avance. Mas há um terceiro e último fundamento que eu quero compartilhar com você. O primeiro fundamento eu falei que é a motivação. A motivação está baseada na soberania de Deus, na graça de Deus, está fundamentada na justiça de Deus sobre nós. E eu falei então depois do segundo fundamento, que é a postura, que é não tema e avance. O terceiro fundamento para recomeçar é a estratégia. O verso 2, veja o que diz. Versículo 2: você destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos de animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Esse texto é muito impressionante para mim, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei boquiaberto, eu fiquei uau, incrível isso. Deus fala para Josué: prepara uma emboscada, Josué. Prepara uma emboscada. Porque a primeira vez que eles foram lutar contra eles foram assim, Josué mandou uns espiões, os caras foram lá e falaram: não, o povo lá é pouca gente, é tranquilo, a gente ganha fácil, mamata, tá ganho. Mandaram 3.000 pessoas, perderam, foram envergonhados, até mesmo porque Acã tinha roubado, que não era para roubar, eles estavam em pecado. Mas agora Deus fala para Josué: Josué, já não vai mais assim, de maneira imprudente. Josué, usa a cabeça. Josué, seja inteligente, seja sábio, prepare uma estratégia, prepare uma emboscada.
Nós não lemos todo o capítulo, mas você pode ler na sua casa depois. O que Josué faz? Josué separa 30.000 homens e ele vai então. E a cidade de Ai ficava perto de um vale. Qual é a estratégia de Josué? Josué então prepara entre a cidade de Ai, tinha Ai aqui, você tem um vale, você tinha Betel para trás. Josué então prepara um grupo de homens, de soldados, que ficam no vale, perto de Ai, de maneira que quem mora em Ai conseguisse avistá-los, e preparou um grupo de homens que ficaram atrás da cidade, escondido em umas pedras que tem lá, não era visível. Quando eles estavam ali acampados, os homens de Ai, o rei de Ai, o povo de Ai, olha para eles e fala: eles vieram nos atacar de novo, nós vamos ganhar deles fácil, como nós ganhamos a primeira vez. Então eles saem em perseguição contra o povo de Deus, contra os israelitas. E então os judeus, os israelitas começam a fugir, e então eles pensam: eles estão fugindo como da primeira vez, vamos derrotá-los. Eles começam a fugir, o que eles não sabiam é que era uma emboscada. Então o segundo grupo, que estava escondido atrás da cidade, invade a cidade e começa a queimar a cidade. Por quê? Porque eles, quando saíram para perseguirem os israelitas, levaram todos os homens de guerra, esvaziaram a cidade, levaram todos os homens, a cidade ficou vazia, ficou fácil. E então, quando os israelitas tomaram a cidade e incendiaram, eles olharam para trás, viram as fumaças subindo, ficaram desesperados, perceberam que era uma emboscada. E então o povo que estava correndo deles, os israelitas estavam correndo deles, de repente se viraram contra eles e começaram a persegui-los. E aqueles que tinham ficado escondidos começaram a vir ao encontro deles, formaram um sanduíche, e a vitória do povo de Israel foi grande nesse dia. O que isso nos ensina, irmãos? É que orar é importante, como eu já disse. Jejuar é maravilhoso, é fundamental. Mas Deus também nos deu inteligência, sabedoria. Nós precisamos de estratégias. Precisamos de estratégias para conseguirmos lidar com as situações. Infelizmente, às vezes, o povo de Deus, por causa de muitos exageros, mais uma vez, os evangélicos, às vezes eu percebo em conversas, em alguns lugares por aí, parece que é visto como um povo fanático, um povo que parece que não é muito inteligente, parece que é um povo, assim, que não pensa nas coisas. Irmãos, nós somos um povo inteligente. Quando você se converte, Deus não tira o seu cérebro. Deus nos dá inteligência e sabedoria do Espírito Santo. A gente precisa usar isso para pensarmos de uma maneira sábia e estratégica de vivermos. Deus fala para Josué, gente, é a soberania de Deus está à disposição de Josué, mas Deus fala para Josué fazer uma estratégia. Josué tem que pensar no melhor esquema, onde deixar as pessoas, como seria. Josué tem que usar a cabeça, tem que usar a mente para pensar. Estratégia. Essa sabedoria de Deus. Quais as áreas da sua vida que você está passando maior dificuldade? Quantos livros você leu sobre esse assunto? Quantos cursos você fez para se aprimorar, para buscar entendimento, sabedoria e estratégia sobre esse assunto? As coisas não vão simplesmente acontecer. Busque sabedoria de Deus, busque também sabedoria técnica. Faça algo, seja sábio. Seja sábio. Seja sábio. Diante desse novo que nós estamos enfrentando, diante dessa nova situação, Deus nos dá fundamentos para nós recomeçarmos. O primeiro fundamento é a motivação, baseada na soberania de Deus, baseada na graça de Deus, na justiça de Cristo. O segundo fundamento para recomeçar, é a postura. Não tema, avance. Terceiro fundamento para recomeçar é a estratégia, baseada em sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça, que Deus te encha de ânimo, baseado na sua palavra. Que Deus motive o seu coração, baseado no Evangelho e no poder dEle, para recomeçar, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Me coloco diante de Ti para apresentar cada uma das pessoas que me ouviu, cada uma das pessoas que me acompanharam, que ouviram essa palavra, Senhor, do início ao fim. Eu peço, Senhor, que a Tua graça, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, tomar essa palavra e fincá-la nos corações e levantar o Teu povo, Senhor. Levantar o Teu povo no poder do Teu Espírito Santo para recomeçar, Senhor. Aqueles que estão caídos sejam levantados, Senhor. Aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. Aqueles que estão desanimados sejam animados. Aqueles que estão tristes sejam alegrados. Aqueles, Pai amado, que estavam com a fé esmorecida seja fortalecida. Aqueles que estavam sem esperança sejam tomados de esperança. Aqueles que estavam caídos sejam levantados em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por isso, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.